Oiê! Você já assistiu o primeiro e segundo vídeo dessa nossa série sobre fazer sementes e polinizar hibridizações? Dá uma olhadinha nele se você chegou direto nesse terceiro, porque no primeiro a gente conversou sobre como definir os pais e algumas questões relacionadas às plantas em si, e se vão ser híbridos ou se vão ser espécies, etc. No segundo a gente conversou sobre como colher pólen, como armazenar esse pólen, como fazer a polinização em si. E no de hoje eu vou contar sobre como é que funciona essa parte da gestação, por assim dizer. E quais os cuidados que a gente tem que tomar e o que isso pode significar e como isso pode impactar a planta. Eu sou Fabi da Urbana Salto. Vamos lá! Quais os cuidados que a gente precisa ter com uma planta que está nessa fase gestação? Poucos, porém eles são importantes. Eu começo com prestar muito atenção em tomar a decisão de só polinizar uma planta que esteja bem, que esteja saudável, que esteja estável. Tratando-se de antúrios, vocês vão perceber que muitas vezes a gente compra um antúrio, nessas compras de internet especialmente, a gente compra um antúrio e vem uma planta já um pouco maior, um pouco mais madura. Porém, muitas vezes ela está debilitada porque teve alguma espécie de apodrecimento de raízes ou porque essa planta foi recentemente propagada. E por ser uma planta madura, ela vai produzir uma inflorescência rapidamente. Mas isso não significa que ela está pronta, digamos assim. Só que vai fazer bem para ela? Não. Porque, como eu havia falado antes, existe um peso para a planta. Ela vai focar muito da energia dela na produção dessas sementes. Inclusive, uma coisa que acontece bastante é a diminuição do tamanho das folhas depois de uma leva de filhotes. Não é incomum que isso aconteça, simplesmente porque a planta não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, tal como seres humanos. Olha só que incrível, né? Mas continuando. Vale bastante a pena você só fazer o processo todo de polinização. Você até pode colher o pólen de uma planta que esteja um pouco mais fraca, mas não polinize uma planta que esteja debilitada. Garanta que ela esteja primeiro bem saudável, com uma excelente estrutura de raízes, para depois botar ela nesse estresse. Os meus cuidados com uma planta que tá... Pera só um pouquinho, eu tô enxergando um pelo da Shai, mas eu não consigo saber onde que tá. Você tá vendo? Não, mas foi muito engraçado ser completamente vesga. Eu não sei, eu não consigo. Chega um pouquinho. Não, deixa gravando e me... Noto. Acho que saiu. Continuando. Eu estava falando que os meus cuidados habituais com uma planta, eles não mudam durante essa fase. Por quê? Assim, eu sou preguiçosa de regar, todo mundo já sabe disso, eu falo isso toda semana aqui, mas eu sou preguiçosa de regar e aí as minhas plantas sempre sofrem um pouco. Quando uma planta está grávida, eu tento evitar de levar ela para esse extremo. Então, minha dica nessa fase seria: cuida para não deixar regar demais, mas ela não precisa necessariamente de mais água do que uma planta precisaria normalmente. E não esqueça de manter a fertilização em dia. Seja qual for a forma de fertilização que você use, é bem importante garantir que a planta continue bem nutrida, porque ela está precisando de nutrientes para um monte de coisa. A partir da polinização, quanto tempo até você ter sementes? Isso é bem variável e vai depender muito da espécie. Por exemplo, o amor da minha vida, aqui, Clarinervium, é um demônio. É o diabo, vocês não têm noção. Essa desgraça chega a levar 2 anos para produzir uma semente. Outra planta extremamente lenta é o Macrolobium, filhote de Clarinervium também. A minha ali chegou em março desse ano, a gente está em dezembro e as sementes continuam verdes ali esperando o tempo passar. Então, é variável. Antúrio magnificum, 2 meses. Eu já ouvi falar que o Araucoianum, 2 meses também. Veite também é uma planta relativamente rápida nesse aspecto, não que seja fácil de produzir sementes, mas que é relativamente rápido de deixar as sementes prontas. Então, qualquer coisa entre 2 meses e 2 anos. Uma janela bem pequenininha, né? Super específico.
Quando você olhar uma inflorescência cheia de frutinhos, você talvez pense que cada um daquelas bolinhas é uma semente. Isso não é o caso, isso não é como funciona. Dependendo da espécie, você pode ter diferentes números de sementes dentro de cada infrutescência. Eu já tive aqui em 2 hibridizações a mesma experiência. Se você considerar a inflorescência inteira, a parte mais ou menos do meio produziu muitos frutos que tinham 2 sementes dentro. E as das bordas produziram frutos que tinham uma semente maior. Ou seja, uma inflorescência pode produzir frutos com diferentes números de sementes. A gente não sabe exatamente quantas vão sair no caso de um híbrido. Essas 2 plantas que eu mencionei, por exemplo, foram 2 híbridos que eu fiz. Em caso de espécies, muitas vezes você já tem uma definição correta de quantos vão vir, mas eu não tenho informação precisa em relação a espécies amplamente. 2 perguntas clássicas. A primeira, como reconhecer se aquela semente, no caso aquele fruto, está maduro? Normalmente você vai perceber uma mudança de textura dele, uma mudança de cor, e quando ele está realmente bem maduro, é impossível não perceber, porque a inflorescência basicamente expulsa a infrutescência. Então fica bem perceptível aquele negócio quase saindo. E cada fruto desses vai ter um número variável de sementes. Dependendo da espécie de antúrio, pode ser 1, 2, 3. As sementes também variam muito de tamanho. O Clarinevium tem sementes bem grandes, o Magnificum tem sementes que, se você espirrar, é capaz de ela sair voando de tão pequenininhas. E como lidar com esses frutos? Começa da seguinte forma: você só vai mexer nos frutos que estiverem maduros. Por favor, não mexe neles antes de eles estarem evidente e claramente preparados para ser retirados. Você vai conseguir perceber, como eu falei antes, que tem uma mudança de textura, tem uma mudança de cor. Lembrando que nem todos os frutos vão amadurecer no mesmo momento, tá? Talvez você passe dias, até mesmo semanas, fazendo retirada de frutos em diferentes estágios. Eu, por exemplo, levei 10 dias na inflorescência de um Antúrio Magnificum hibridizado, porque era uma inflorescência de 32 centímetros, eu acho. E ela definitivamente não amadureceu toda no mesmo momento. Foram 10 dias. Só uma dica: cuidado quando você for tirar esses frutinhos da flor, porque não faça como eu, que fui tirar uma noite meio cansada, meio com sono. Caiu algum, eu não sei, eu não vi no dia onde é que foi parar. Semanas depois, estou eu regando um Antúrio regale e percebo que tem uma coisa verde surgindo ali no meio. E assim eu descubro que no vaso do regale tem um híbrido de Magnificum com Forget crescendo, que eu não fazia a menor ideia de onde é que tinha ido parar no dia que caiu no chão. Então, cuida! Quando for mexer, tenta mexer em cima de alguma superfície que vá acolher qualquer coisa que caia. Porque o que aconteceu aqui foi, o troço caiu, eu olhei para baixo, não achei e disse, tá, né, um dia vai aparecer, ou o cachorro vai comer, sei lá. Enfim, aprendam com os erros dos outros. Aí a semente está pronta, você vai pegar o frutinho e você não vai plantar ele na terra. Esse fruto precisa ser, não é aberto, mas é aberto, você vai apertar ele. De dentro dele vão sair as sementes, seja 1, 2, 3. Uma vez que você identificou que esses frutos estão maduros e podem ser retirados, vai ser mais ou menos da seguinte forma. Você vai tranquilamente retirar o fruto da inflorescência, vai apertar ele e de dentro dele vão sair as sementes. Essas sementes, elas vão sair bem gosmentas. Precisa lavar ou não precisa lavar? Não vem muito ao caso essa questão. Não muda a taxa de germinação, por exemplo. Mas na minha experiência, quando você deixa a semente meio sujinha com aquela melequinha do fruto, ela pode mofar um pouco mais fácil. Então, pode ser interessante essa questão de dar uma lavadinha. Eu geralmente coloco dentro com uma lâmina de água, dentro de um copo e chacoalho um pouquinho, que a gosminha já vai se separando das sementes. Isso pode realmente auxiliar se você tiver alguma propensão a fungos nessa situação. Agora, com as sementes limpas, você vai precisar colocá-las para germinar. O meio de germinação, o local onde você vai colocar essas sementes, pode ser tanta coisa, gente. Sério. Eu conheço gente que coloca, e já fiz também, coloquei em papel toalha,
Dá para colocar vermiculita, dá para colocar em esfagno, dá para colocar direto na terra. É extremamente individual. Eu hoje tenho aqui em casa uns 5 meios de germinação diferentes, que eu estou testando para ver o que fica melhor do que o outro. De começo, a semente não precisa de iluminação. Ela precisa só de um ambiente que seja idealmente aquecido. Não estamos falando de temperaturas muito altas, tranquilamente abaixo de 30 graus. Eu sei que uma pessoa já me falou que manter abaixo de 28 graus é o ideal. Então, mantenha numa temperatura razoável, até porque em temperaturas muito quentes eu já percebi que elas tendem a ter perda. Eu esqueci na janela oeste uma embalagenzinha. Foi triste. Enfim. Elas precisam inicialmente de umidade e não tanto de luz solar, ao menos até que aconteça o desenvolvimento das primeiras folhas. E o que você pode esperar a partir do momento em que você colocou uma semente para germinar? De começo, você vai perceber que aquela sementinha é uma coisinha pequenininha, normalmente branquinha, ela vai começar a mudar de cor, ela vai ganhar tonalidade mais esverdeada. Na hora que você já retira ela de dentro do fruto, dá para perceber que ela tem um pontinho verde. Daquele pontinho verde vai surgir inicialmente, primeiro uma raiz, que ela vai jogar para baixo para começar a se estabilizar e sentir, opa, onde é que eu estou aqui? Depois que ela sentir que ali está mais ou menos ok, ela consegue extrair alguma umidade, o bastante para ela se desenvolver, ela vai começar a produzir folhas. E simultaneamente começa esse processo, mais raízes e mais folhas. Nessa fase não é incomum que tenhamos perdas. Infelizmente, mas faz parte da vida. As perdas começam às vezes lá na parte em que você está retirando as sementes dos frutos. Hoje eu retirei um Clarinervium hibridizado que a semente saiu já com cara de que estava podre. Em outros casos você até consegue uma semente saudável, só que como eu já falei que aconteceu comigo, por causa do calor eu tive algumas perdas. Outras simplesmente não germinam porque não eram sementes saudáveis o bastante. Às vezes acontece, normal e lógico. Agora você tem uma bandeja ou uma caixa com esfagno e um monte de recém-nascido. A vida não é fácil para a pessoa que inventou de fazer isso. Eu sei porque eu estou me arrependendo dessa decisão. Mas tudo bem, você chegou até lá e você vai pensar, eu sou forte, eu vou arcar com as consequências das minhas escolhas. Vontade de desistir assim, ó. Nessa hora, você precisa parar para pensar. Quais são as características do ambiente em que você precisa manter essas plântulas? Porque basicamente você vai ter uma semente com um rabinho para cima e uma folhinha um rabinho para baixo e uma folhinha para cima. Elas são muito pequenininhas. Você vai precisar considerar vários aspectos, entre eles. O meio onde ela vai estar plantada. Idealmente ela vai estar adequadamente umidificada, mas sem o substrato ou esse meio enraizador. Eu gosto também de garantir que elas estejam em um ambiente bem umidificado, porém não umidificado demais, porque eu já notei que elas tendem a apodrecer as folhas muito facilmente. É tudo uma questão de equilíbrio que você vai descobrindo na prática como é que funciona. Lembrando sempre que temos várias pessoas que estão passando pelo mesmo perrengue, então qualquer coisa manda uma mensagem para um grupo de apoio moral para pessoas que inventaram de fazer semente de antúrio e estão relativamente arrependidos no momento. De início, eu não uso fertilizante e também não uso enraizador. Admito para vocês que passei a usar enraizador nas sementes agora que elas estão com raízes já não tão pequenas, porque o fertilizante que eu uso tem a recomendação de poder ser utilizado já desde o início do aparecimento das raízes. Mas eu deixei elas só crescerem um pouquinho mais antes de começar a usar. Fertilizante eu não arriscaria de começo, tanto que, até já falei em algum outro vídeo, eu tendo a fazer a fertilização somente quando as raízes já estão relativamente bem estabelecidas. É muito importante lembrar de uma outra coisa. Quando você pega essa primeira leva de sementes, parece tudo muito pequeno e você vai colocar em uma bandeja, digamos. Rapidamente você vai perceber que essa bandeja se torna pequena para o que começa a acontecer. As plantas, elas ocupam muito espaço com muita velocidade. Leve isso em consideração para você não se incomodar demais tendo que fazer várias e várias mudanças, porque uma quantidade de plantas que esteja socada em um espaço muito justo, elas não vão se desenvolver adequadamente. E aí você vai ver que vão passar meses e você vai estar com uma mini plantinha
Só que a outra pessoa que está criando um irmão dela já está com uma planta bem grandona. De qualquer forma, isso também é importante lembrar que nem todas as sementes se desenvolvem na mesma velocidade. Tem algumas que simplesmente são muito mais lentas do que outras. E não tem nada que você possa fazer em relação a isso. Muitas vezes elas tiveram literalmente o mesmo trato, estão uma ao lado da outra, só que elas são diferentes. Mais uma vez, elas são irmãs. Mesmo que elas fossem irmãs gêmeas, elas não são iguais. E a transferência para o substrato deve ser feita quando a planta já estiver estabilizada. Quando ela já tiver uma quantidade de raízes que não seja ínfima e quando ela já tem alguma cara assim de se eu mexer em você, você não vai morrer de cara. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei o meu melhor para auxiliar vocês nessas aspirações reprodutivas de antúrios. E, por favor, se vocês forem fazer alguma coisa, dividam com a gente. É uma experiência muito legal. Eu não sei explicar quão legal é. É uma das experiências mais mágicas. Eu sei que eu tô parecendo uma mãe falando, nossa, experiência mágica da maternidade. Mas gente, é lindo, é maravilhoso e você acompanhar o desenvolvimento do nada até aquelas pequenas plântulazinhas é muito legal. Tendo história para contar, escreve pra gente. A gente tá no Instagram, em algum lugar vai ter aqui o endereço. É isso. Nos vemos brevemente.